dia a todos. Prazer ver a sociedade tão animada no sábado de manhã. Só reforça esse entendimento de que os encontros presenciais são fundamentais mesmo. Esse foi um ensinamento que o confinamento da Covid definitivamente nos deixou. Nada, substitui esse contato direto, presencial, humano, olho no olho, e corpos com corpos, abraços, beijos e carinhos. Hoje, o carinho também é parte integrante da minha fala aqui, a alegria de receber Fábio Belo. Fábio é uma pessoa de quem me aproximei mais recentemente em função do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandoferense, e as afinidades se mostraram imediatamente, e muito em função de algo que vocês vão perceber na fala dele, o rigor, o extremo rigor conceitual aliado a modos de aplicação desses conceitos, não só inovadores, mas eu acho muito responsáveis, e a esse exame criterioso desse uso mais amplo desses conceitos. Entendo que é um pouco isso que vai acontecer aqui. O tema é um tema que nos interessa há anos, já participamos até de eventos sobre essa questão da política. É claro que hoje a fala do Fábio vai girar em torno de um assunto específico. O título da palestra do Fábio é Fascínio e Servidão na Política, vicissitudes da extrema-direita brasileira. Fábio tem mais de 25 anos de experiência clínica e doutorado em literatura. Combina a profundidade acadêmica com a prática profissional para oferecer uma abordagem única. Doutor em literatura pela UFMG e mestre em psicologia também pela UFMG. Tem 25 anos de prática clínica em psicanálise e é professor do Departamento de Psicologia da UFMG desde 2012. Eu passo a palavra ao Fábio. Muito obrigado, Alexandre. Também meu agradecimento à sociedade aqui e ao convite de estar aqui presencialmente no Rio. Estava brincando com a Letícia ontem também, Marcelo e tal, que meu sonho enquanto bom mineiro é morar no Rio. Ela também. Então, é sempre uma alegria vir para o Rio, tentar realizar o meu devaneio de comprar um apartamento, porque eu fico andando no Rio e falo assim, onde eu posso comprar um apartamento? Então, um dia eu vou realizar e a gente vai receber mais presencialmente, mas enquanto isso, venho aqui de vez em quando, espero, queria agradecer muito a acolhida de vocês. Eu estou estudando bastante, um tema que me convoca desde muito, a política, a ideia geral de pensar a psicanálise e os temas sociais. Tenho escrito sobre isso já há muitos anos e penso que a reflexão hoje para a gente não é apenas urgente, pelo que a gente está vivendo. Os governos anteriores de extrema-direita, o governo de extrema-direita de Israel, dos Estados Unidos, trazem temas que nos afetam e vão nos afetar. Eu acho que isso tem uma importância clínica. Isso vai aparecer no consultório, isso vai aparecer na nossa vida. Eu acho que a gente precisa pensar nisso juntos, nos efeitos disso de maneira geral, não só como posição política, mas também, óbvio, eu acho que para a gente que está clinicando, como que isso vai aparecer como consequência política, que tipo de consequência psíquica essa vida política nos traz, tá? Então eu queria lançar aqui algumas hipóteses, em especial sobre a extrema-direita no Brasil, então eu queria fazer esse recorte, obviamente, vou falar disso a partir da psicanálise, não vou explicitar, de forma muito enfática, isso que vocês devem considerar como um pressuposto do meu texto, que é um pressuposto marxista, de que a gente está no cenário da luta de classes, do desejo de uma certa elite de se permanecer no poder, de incrementar a desigualdade social, e os mecanismos de submissão que sustentam esse tipo de desigualdade.
para atingir esse objetivo aqui, desse texto, eu queria dividir o texto em 3 momentos. Eu acho que a gente tem quantos minutos? 40? O tempo que você precisa. Então temos o tempo, beleza. Então eu espero falar uns 30, 40 minutos para a gente conversar também. Então vou tentar ficar preso nisso para a gente ter mais tempo de conversa, que me interessa ouvir vocês, não só falar. Eu vou dividir em 3 partes o texto. Na primeira parte, comentar algumas hipóteses presentes nos textos do professor João César de Castro Rocha, professor aqui do Rio, da UERJ, com quem eu aprendi muita teoria da literatura, na verdade, mas ele tem se dedicado muito a pensar na extrema-direita. O livro dele sobre a guerra cultural, sobre o bolsonarismo, né, ele tem participado bastante do debate público apresentando essas hipóteses. Vou falar um pouco da hipótese principal dele sobre a dissonância cognitiva. Depois, no segundo momento, vou falar do título que dá a palestra, o que é o fascínio e a servidão, uma frasezinha importante que aparece no Freud, né, na psicologia das massas, e o conceito de ilusão articulado a isso que o Freud vai passar, né, como fascínio e servidão. E finalmente, a última parte, uma hipótese sobre as linhas de força da política, né, da extrema-direita, que levam ao que eu vou chamar aqui de recalcamento das práticas de cuidado. Isso nos afeta particularmente. Tá? Com relação à dissonância cognitiva, então, primeira parte do texto, né, a gente vive uma guerra cultural, segundo o professor João César de Castro Rocha, que tem como fundamento a produção em série de narrativas polarizadoras e beligerantes, né, de guerra, assim como a produção de inimigos imaginários, mantendo a militância em permanente excitação. Para o autor, a força da extrema-direita decorre de muitos fatores e o domínio das redes sociais deve ser destacado. Kit gay, mamadeira de piroca, ideologia de gênero, ameaça comunista, são alguns exemplos de notícias falsas reproduzidas incessantemente nas redes de WhatsApp, nas redes sociais, referenciadas por algumas empresas de mídia, como rádios, TVs e jornais. Na época do bolsonarismo, a Jovem Pan distribuía muito esse tipo de material, dando um certo tipo de legitimidade, né, para esse tipo de material. Rocha recorda a teoria de Festinger sobre a dissonância cognitiva, que diz o seguinte: um determinado conjunto de crenças de um sujeito tende a ter sempre um viés de confirmação. Então ele está trazendo Festinger, que eu acho que está em pleno acordo com o que a psicanálise pensa também sobre o amor que a gente sente pelas nossas crenças. Quando a gente pensa alguma coisa, a gente ama alguma coisa, né? Ama um objeto de pensamento e tende a defender esse objeto de pensamento, tendo muita dificuldade de mudar, né? Quando a gente acredita em alguma coisa, tendo uma dificuldade enorme em criticar as coisas que a gente acredita e gosta. Quando a gente lê Freud, né, a gente tem muita dificuldade em aceitar críticas ao texto do Freud, né, o Lacan, enfim, os autores que a gente ama, né? Então, para a psicanálise, as crenças, as nossas teorias são objetos de amor, são objetos pulsionais, né? O Festinger está falando a mesma coisa com relação às crenças generalizadas da política também. Tá? Então, diante de dissonâncias, né, críticas, etc., é sempre desconfortável, a gente tende a evitar, né? Diante delas o sujeito vai evitar essas situações que podem aumentá-las, né? Em termos psicanalíticos também, né, insisto, as nossas crenças são objetos pulsionais que nos auxiliam na nossa economia narcísica, né? Organiza o que a gente é, a nossa identidade, né? Então a gente de fato se apaixona pelas ideias, né? É o que o Freud, né, faz quando junta 2 termos de maneira muito criativa: pulsão de saber, Wissentrieb, né? Então quando ele faz isso, ou Forschertrieb, né, a pulsão de pesquisar, a pulsão de saber, ele junta esses 2 termos e está dizendo, olha, quando a gente estuda alguma coisa, a gente ama alguma coisa. Tá? Então, a tendência comum é manter suas crenças coerentes, né, com seus valores morais, que formam outro conjunto, né, de objetos libidinais. Por exemplo, a crença do que é uma família. Né?
ele vai se articular com valores morais, né, como casamento, homossexualidade, fidelidade, etc. E ampliar a noção de família aqui, por exemplo, implica em questionar e ampliar também, claro, valores morais que até então, né, estão muito estáveis. Né? Por exemplo, quando a gente fala de, pode haver trisal, pode haver um casamento entre 4 pessoas, pode haver casamento entre 2 mulheres, 2 homens, 2 homens, 1 mulher, 2 mulheres, 1 homem. A gente vai ampliando isso e vai discutindo isso juridicamente, inclusive. Né? A gente coloca isso em debate, não tem nenhuma definição do que é família, a não ser uma definição histórica sujeita a debate permanente. Né? A gente só não aceita isso porque essa crença, família, entra como um objeto de amor que não pode ser criticado. Né? Rocha se vale dessa noção, então, psicológica para explicar os incríveis efeitos alienantes produzidos pela midiosfera da extrema-direita. A propagação incessante de notícias falsas, a impossibilidade radical do diálogo, o tom beligerante permanente, a guerra cultural. São como as ovelhas no romance de Revolução dos Bichos, não sei se vocês lembram desses personagens muito engraçados no romance do Orwell, que gritam a qualquer tentativa de diálogo. 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Né? Elas só ficam gritando. Começa a discussão, o debate lá na fazenda, elas começam a gritar e termina o debate. Né? No final do romance, todo mundo lembra, né? Quando o porco líder Napoleão se ergue em 2 patas, né? Elas invertem a coisa. 4 pernas ruim, 2 pernas bom. Né? E também continuam a gritar, impedindo o debate. Então o importante é impedir o debate. Né? As forças afetivas, vocês estão vendo agora os vídeos do Malafaia circulando, né? Ele fala gritando. Ele não consegue falar de outro modo, senão gritando. Né? Muita a imagem da ovelha no Orwell. Né? Ele não quer dialogar, né? Ele quer impor aquilo que ele acha e ele tem certeza absoluta, como no filme da Petra Costa, né? Ele, dando esse depoimento inacreditável, né, de que a democracia é o governo da imposição de uma maioria. É inacreditável. Ele fala isso de maneira como se ele estivesse falando mesmo de ciência política, de uma das teses mais clássicas da ciência política. Né? Por errar essa definição de democracia é inacreditável. Vou falar disso agora mesmo. As forças afetivas, então, de pertencimento e reconhecimento mútuo, forças identificatórias para Freud, desempenham também seu papel na manutenção da coerência cognitiva. Gostaria de destacar, para além disso, que Rocha traz o efeito de dissonância cognitiva produzido mutuamente entre os grupos políticos. Falarei do ponto de vista de alguém situado no campo da esquerda e dos efeitos dissonantes produzidos pela recepção das informações vindas do campo da extrema-direita. A mamadeira de piroca, o kit gay, são 2 exemplos de notícias falsas que, a princípio, parecem tão profundamente absurdos que temos dificuldade em acreditar que alguém possa vir a crer na veracidade disso. O mesmo vale para a doutrinação marxista nas escolas, o banheiro unissex, ou a revolução comunista do PT, o fechamento de igrejas. É inacreditável que alguém possa acreditar nisso, lendo, por exemplo, a história do Partido dos Trabalhadores. Né? O efeito de dissonância cognitiva, em parte do campo da esquerda, é visível. A estupidez grotesca, o ubuesco político deveria gerar riso, até risão. Deveria ser algo imediato de indiferença. Assim, pô, isso é estúpido, não vou conversar mesmo com isso. Né? Absurdos cômicos, é um absurdo cômico, né? Tem esse efeito, a dissonância cognitiva que o discurso da direita produz na gente que está no campo da esquerda. Na gente, estou falando de mim, tá, gente? Pressupondo que essa é a primeira reação de uma parte do campo da esquerda, em especial o campo mais escolarizado. Estou pressupondo isso. Né? Estudei história, estudo sociologia, estudo psicanálise, eu consigo identificar, né, o que é um discurso ubuesco. Né? Ubu, o rei Ubu, é uma peça do Alfred Jarry, que o Michel Foucault vai tomar como exemplo de quando os governantes, né, pessoas na política, alcançam cargos de poder e que são nitidamente estúpidos, são nitidamente toscos, burros e
não escolarizados, né, que, enfim, são avessos ao diálogo, né, é o rei Ubu. Né? O Bolsonaro, certamente, né, é um exemplo notável do ubuesco. Né? Alguém que defende tortura, alguém que fala que a filha é uma fraquejada, que não estupra uma mulher porque ela não merece, porque ela é feia. Né? Alguém que diz isso publicamente, né, de forma tranquila, que né, sobre os ossos de pessoas torturadas e mortas pela ditadura, quem gosta de osso é cachorro. Um sujeito que prende isso, né, coloca um cartaz desse tipo dentro da Câmara dos Deputados. Né? Isso é um ubuesco, é algo tosco, é algo que a gente interpreta e deveria interpretar como uma exceção no nosso sistema democrático que de vez em quando permite esse tipo de excrescência aparecer. Mas é uma excrescência, é algo absurdo que apareceu que a gente vai conseguir controlar. Né? Tiririca ganhar uma eleição, né? Eu lembro na época do voto impresso, né, que havia um macaco no zoológico. Né? Um macaquinho. Né? O ubuesco faz parte, né, da democracia. Ótimo, mas isso é exceção. A maior parte das vezes a gente está a fim de discutir, a gente está fazendo políticas públicas de verdade, etc. Né? Essa reação, então, é, claro, em parte fruto do nosso orgulho intelectual, fazendo a nossa autocrítica aqui. Tá? Nosso conjunto de crenças é parte da minha composição egóica, é parte do meu narcisismo. É a nossa tessitura libidinal narcísica e não se distingue dela. É isso que o Freud está querendo dizer com pulsão de saber. O que eu sei sou eu. Por isso que dói tanto receber a crítica. Você não me ama, você não gosta de mim, você não me reconhece. Né? O prazer em detectar a burrice do outro está presente em todos os lados da guerra cultural. Tomemos a cena ubuesca do dia 16 de janeiro de 2020, quando Roberto Alvim, acho que ele é carioca, secretário especial da Cultura do governo Bolsonaro, imitando a imagem e o discurso de Joseph Goebbels. Vocês lembram dessa cena? O discurso ultranacionalista, a arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional, ou então não será nada. Né? Que é uma imitação ipsis literis, né, do discurso do Goebbels. Chega a ser constrangedor para quem lê, né, para quem vê aquela cena. Não apenas pelo ridículo nacionalismo, mas pela paródia de um nazista em terras tupiniquins. Né? É ridículo. Parece haver método na loucura. A economia da atenção, né, é a explicação do Rocha com relação a isso. A economia da atenção, ela fica paralisada tentando resolver algo tão absurdo levado a sério. O banheiro unissex torna-se uma discussão bem mais relevante que a taxação de lucros e dividendos. Da mesma forma, a famosa ideologia de gênero não permite nenhum avanço nas discussões sobre as políticas públicas eficientes contra o feminicídio. Né? Eu fico discutindo o que é ideologia de gênero, mas enquanto isso o feminicídio continua a aumentar, né, no país. Obviamente, os discursos moralistas de uma Damares não são apenas cortinas de fumaça para desviar nossa atenção da luta de classes. É importante perceber que a luta anti-aborto da Damares, por exemplo, segue o mesmo método. Notícias falsas, absurdas, como a dos holandeses que masturbam os seus bebês. Todo mundo viu isso? Né? Os holandeses masturbam o seu bebê e estão fazendo vídeos, né, para ensinar os pais a masturbarem os bebês para se acalmarem. Como alguém pode dizer isso dentro de uma igreja de forma tranquila? Como se dissesse a verdade. Né? Como se, eu ouvi isso na internet. Não dá para pesquisar rapidamente para entender que em Amsterdã as pessoas não masturbam as suas crianças? Não é possível. Em 2013, numa igreja, Damares disse isso como se dissesse algo realmente possível e provável. Alguns anos mais tarde, essa mesma pessoa se torna ministra do então criado Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. É claro que notícias assim mobilizam os nossos afetos, mobilizam o tempo de discussão. O ponto aqui é perceber que o discurso de Damares sempre virá num conjunto complexo de crenças que visam sempre defender a família, mesmo quando luta para que uma criança de 10 anos de idade
tem um filho do seu estuprador, um tio que abusava da criança desde os 6 anos de idade. É esse o ponto. Defender a família, mas ao mesmo tempo, na prática, invadir um hospital onde um aborto legal estava tentando ser feito e ela não quer permitir, porque ela, de acordo com, inclusive com a ajuda da juíza desse caso, pergunta para a criança de 10 anos: você não aguenta segurar mais um pouquinho? Finalizo essa sessão falando sobre uma dissonância cognitiva maior produzida pelo uso do cristianismo pela extrema-direita. Nas epígrafes desse texto, eu coloquei alguns textos bíblicos ali. Eu trouxe 3 passagens bíblicas. Uma na qual Paulo diz que é para deixar sem comer quem não trabalha. Tá? Isso está vou ler só essa passagem. As outras vocês vão conhecer. Está no Tessalonicenses, a segunda carta a Tessalonicenses, que ele diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então Paulo, o grande apóstolo Paulo, sobre a igreja, sobre quem a igreja é fundada, diz isso: se alguém não quiser trabalhar, não coma. Bem cristão, né? Parece cristão. Muito bem. Então a gente tem essa primeira e cadê? Isso. Nas epígrafes, então, todas as 3 passagens. Uma que a Paula fala para deixar sem comer quem não trabalha. Outra na qual, na ideia, que Jesus insiste na ideia de alimentar a quem tem fome. Eu tive fome e me deste de comer. Né? E a última na qual Jesus lembra que os ricos devem doar tudo o que têm e que eles não vão entrar tão facilmente no reino dos céus exatamente pela sua avareza. Né? Vocês lembram dessa passagem do rico procurando Jesus? O que mais que eu faço? Estou te seguindo e tal. E Jesus fala: você tem que doar suas coisas. Doa. E aí o homem rico abaixa a cabeça e sai triste, né? Porque ele não vai dar conta de fazer isso. E aí Jesus fala: bom, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Né? Parece razoável ler Jesus, então, como alguém contrário ao sistema opressor. Como alguém que literalmente pede aos ricos que doem tudo que tem aos pobres, alguém que acolhe os desgarrados e reiteradamente prefere a festa, que é o primeiro milagre de Jesus, vamos lembrar disso, em detrimento do espetáculo sádico, o apedrejamento de uma mulher, por exemplo. Pois bem, como esse Jesus se transforma num operador financeiro, numa entidade capitalista, em alguém que me dá um renegade? Essa é a mágica. Como é que esse cara, né, cujo texto me parece razoavelmente claro, né, vai se transformar nesse sujeito que vai me dar meu próximo renegade? Da mesma forma que 400 anos atrás, ele se transforma, por exemplo, em alguém que vai servir de álibi para queimar mulheres vivas. É do mesmo jeito. Né? O texto se molda ao desejo do leitor. Esquece determinada parte, valoriza-se aqui e ali elementos que incentivam a ver o que quer mostrar, o que se quer mostrar. Mais uma vez a gente fica aturdido com os pastores mirins, com a alienação tão ingênua de milhões de pessoas que doam tudo o que têm, mesmo pobres, para os seus pastores, que por sua vez ocupam cada vez mais cargos eletivos e efetivos no poder. O documentário Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, recente, que está na Netflix, mostra com clareza como as teses de Max Weber precisarão ser atualizadas para a gente pensar entre as relações do protestantismo e do neoliberalismo. A gente vai voltar a isso na última parte do texto. Os grupos tendem a evitar, então, a dissonância cognitiva internamente. Né? Então, eu vou ler só coisas de esquerda, eu tendo a ler mais textos de esquerda, eu tendo a ler a Bíblia a partir da minha perspectiva de esquerda. Para mim, Jesus é um proto-comunista, por exemplo. É muito melhor, né? Eu consigo visualizar, por exemplo, o Evangelho como um texto proto-comunista, né? Um texto de resistência política, um texto de alguém que vai ser acusado injustamente, né, de crime, vai ser assassinado injustamente, e indico, né, esse texto como um texto muito mais de esquerda, muito mais próximo ao Manifesto Comunista do que a um texto, sei lá, próximo à teoria da riqueza do Adam Smith, por exemplo, né, de que a gente tem que ensinar a pescar e nunca
dar peixe para quem tem fome, por exemplo, né? Então, beleza, a dissonância vai acontecer internamente, né? A gente vai ficando, a tendência, evidentemente, né, ficando cada vez mais fechado, produzindo não um narcisismo das pequenas diferenças, mas um narcisismo das diferenças radicalmente inconciliáveis, né? Esse é o ponto. Porque a guerra cultural vai trazendo essa força disso que a gente pode chamar agora, é algo novo, né? O narcisismo das diferenças inconciliáveis. A impossibilidade de diálogo, né? A morte do outro como única solução possível, né? Enfim, o esfacelamento, né, do outro enquanto alteridade que possa ser acolhida, né? Esse é o objetivo final da extrema-direita, sempre foi, né? Tudo que, né, vai ser produzido do ponto de vista político é para destruir o outro enquanto alteridade, né? Então, família é só o que eu acho que é família, né? Heterossexualidade é só o que eu acho que é heterossexualidade, né? Sexualidade humana é só o que eu acho que é sexualidade, todo o resto, né, tem que passar pelo regime de correção ou extermínio, né? Essa é a lógica do pensamento extremista, né? Parênteses bem rápido, gente, é óbvio que isso também existiu nos regimes autoritários de esquerda, né? É óbvio, tá? É uma obviedade que o Stalin também fez isso na União Soviética, né? Isso é próprio do pensamento extremista, tá? Então, assim, vai ser na extrema esquerda, vai ser na extrema direita também, tá? A esquerda não está livre desse tipo de apaixonamento, né? Isso é óbvio, né? Mas, enfim, é importante afirmar. Então, essa é a primeira parte do texto, né? Tentei pensar um pouco a partir disso com o João César. Na segunda parte, quando eu vou falar agora sobre fascínio, servidão, ilusão, queria lembrar que o pensamento do Freud está num campo epistemológico avesso à teologia, né? O materialismo histórico é evidente nas teses que inspiram Freud a ler a religião como uma ilusão, né? No texto de 1927, O Futuro de uma Ilusão, esse texto não deixa margem para nenhuma dúvida. A psicanálise é laica e, possivelmente, a psicanálise freudiana, ateia. Deus é uma fantasia infantil que é determinada pelo desejo onipotente de nunca ter perdido os pais que podem fazer tudo por nós. Essa é a tese do Freud, em 1927. Freud está lendo Feuerbach, né? O Freud está lendo Schopenhauer, está lendo Nietzsche, que são os autores que estão dizendo a religião é uma ilusão infantil, que, se a ciência avançar no ritmo que ela tem ido, daqui a pouco a humanidade vai deixar a religião, ela vai desaparecer, né? Aí a ilusão do Freud, né? Em relação à força que a ciência supostamente teria, né? Porque o próprio Freud, é interessante, né? Com Laplanche, né? A gente aprende a ler Freud com Freud, né? Situar esse Freud que está dizendo para a gente, desde 1905, quando a gente ama uma crença, a gente ama um objeto de amor. Não adianta. Então, assim, você explicar para alguém, né, que acredita em Deus, que Deus é um objeto idealizado, fruto da sua onipotência infantil, e querer que isso convença alguém, né, perder de vista, né, como que essas crenças são formadas, inclusive se o próprio Freud tiver certo. Se ele tiver certo, né, a gente precisaria de anos de análise, por assim dizer, para abrir mão dessa onipotência, ou para situar em outro lugar, de outra maneira, etc. Tá? Então, só para lembrar, né, que o texto mesmo do Freud é claramente situado dentro, do ponto de vista epistemológico, dentro daquilo que a gente pode chamar de materialismo histórico. Tá? Mesma matriz de pensamento do Karl Marx, certamente. A religião como ópio do povo, por exemplo, né, aparece como metáfora clara, né, nos textos comunistas, né, que é a mesma lógica, né, da ilusão, a religião como ilusão. Lugar de engodo alienante, produzido por essa estrutura, essa superestrutura no caso, a religião serviria só para camuflar e legitimar
a verdadeira estrutura social, qual seja a luta de classes e seus dispositivos de servidão. Tá? Então, isso é importante ter como baliza aqui. Uma tarefa fundamental da esquerda hoje, a gente está vendo, é fazer as pazes com os movimentos religiosos. Talvez produzindo inflexões, né, na leitura que tornem Jesus, esse Jesus que exortava o rico a doar o que tinha, mais importante do que, por exemplo, esses pequenos trechos que aparecem na Bíblia também, de um Paulo, né, nos condenando à fome, quando a gente nos entrega a prazeres de fazer coisas vãs. É o restante do versículo. Né? Um Jesus proto-comunista me parece muito mais possível, né, do que um Jesus neoliberal, né, que se nega a dar peixes, por exemplo, a quem não pesca numa escala 6:1. Né? Pelo menos, no que tange ao Novo Testamento, é muito mais possível extrair uma ética solidária e cooperativa, ética do cuidado, vou falar disso na terceira parte, anti-violência, do que um livro com normas sádicas que nos orientam a apedrejar pessoas ou afogá-las vivas, caso elas não concordem com a gente. Né? Isso apareceu de fato no Velho Testamento. O texto está lá, a gente pode ler esse texto também. Né? Tomar esse texto como mais verdadeiro, mais interessante, né? Pensar no dilúvio, né? Como soluções morais interessantes, né? Para a gente, enfim, resolver os nossos dilemas, né? Os nossos conflitos morais. Acho interessante afogar pessoas vivas, né? Para que elas aprendam, né? A não fazer isso de novo. Há um texto curioso do Winnicott, cuja leitura em pormenor seria muito interessante para a gente aqui, mas eu vou me ater basicamente a 2 pontos aqui nesse texto dele, que ele escreve para Liberal Magazine em 1945, uma revista ligada ao Partido Liberal Inglês, diga-se de passagem, e no início do texto, né, o Winnicott está falando, esse texto se chama, anotei o título aqui, só para vocês localizarem, O Pensar e o Inconsciente, que tá, tudo começa em casa. Tá? É um textinho bem pequenininho, O Pensar e o Inconsciente. Tá? E ele está dizendo o seguinte, que é impossível avaliar o pensamento sem levar em consideração o inconsciente. Tá? E ele toma como exemplo notável a economia. A economia parece ser todo um discurso racional, todo organizado racionalmente. Né? Do ponto de vista lógico, a gente pode, inclusive, estudar ciências econômicas, né? E entender as coisas que geram e gerenciam, né? As nossas práticas econômicas. No entanto, o Winnicott vai dizer, parece óbvio, quando a gente estuda economia e vê os efeitos dela, que as pessoas não levam em consideração o que o inconsciente produz. Né? Porque ele está falando de 1945 na Inglaterra. Né? Atenção, né? Se ele estivesse aqui no Brasil, né? Que espécie de economia, a gente pode se perguntar a partir do Winnicott, que espécie de economia, sistema lógico, racional, produz um sistema como o sistema capitalista? Ou seja, um sistema, eu não vou ficar citando muitos números aqui, gente, assim, mas só para vocês terem ideia, né, básica, assim, que 40 mil pessoas no Brasil têm metade de toda a riqueza do país. 40 mil pessoas têm metade de tudo o que existe do ponto de vista econômico. É inacreditável, a gente não consegue localizar isso, imaginar isso em termos de número, de grandeza, né? Porque as outras 220 milhões de pessoas vai ter que dividir a outra metade. E essa divisão, mais uma vez, nunca será equânime. A gente está falando de 180 milhões de pessoas que não tem nada. Nada, nada. Patrimônio, dinheiro guardado, comida, segurança alimentar. A gente está falando de um número assombroso num mercado, estou lendo aqui a partir da ideia de mercado, né, que, economicamente falando, do ponto de vista das ciências econômicas, é um mercado que está funcionando e funcionando muito bem. O Brasil ainda é a fazenda, é basicamente a fazenda do mundo. A gente alimenta meio mundo. Né? Toda a soja que a gente produz, carne, né, alimentação, café, etc. Tá? E aí
tem um trecho do Winnicott que eu vou ler, né, e já começo a terminar para a gente passar a palavra. Olha esse trecho do Winnicott. Para alguém cujo trabalho o mantém o tempo todo em contato com o inconsciente, a economia muitas vezes parece uma ciência da ganância, na qual toda e qualquer menção à ganância é banida. Interessante, né? A primeira parte, para alguém, um psicanalista, né, cujo trabalho é sempre estar em contato com o inconsciente, a ciência econômica é uma ciência da ganância. E ele grafa essa ganância aqui com G maiúsculo. Tá? Mas nenhuma menção. Eu tenho certeza que nos livros de economia, não verifiquei, mas eu tenho certeza disso, eles não têm um capítulo lá sobre ganância, voracidade, inveja. Não, eles não vão falar sobre isso. Né? Escrevo ganância com a inicial maiúscula porque me refiro a algo para além daquilo que rende às crianças um tapa. Né? Então ele não está se referindo só à pequena voracidade da criança. Ah, eu quero mais bolinho. Né? E aí dá um tapinha. Não, peraí, tem que dividir. Não é essa ganância que ele está falando. Refiro-me à ganância, o impulso amoroso primitivo. E aí a gente pode conversar mais sobre isso, né, se vocês quiserem. O que é esse impulso impiedoso, né, que o Winnicott pressupõe, né, na criança? A intensidade, né, da voracidade, da ganância, do desejo, de tudo isso que está ligado à inveja. Né? A coisa que todos temos temor de assumir, mas que é básica em nossa natureza, sem a qual nada podemos fazer, a menos que desista da aspiração à saúde física e mental. Então o Winnicott está insistindo. Ela não é algo ruim, esse impulso amoroso primitivo, né? Essa voracidade. Isso, a gente não pode abrir mão disso se a gente quiser manter a saúde psíquica. Né? Mas, se a gente nega isso, minha sugestão para uma economia saudável é que ela reconheça tanto a existência como valor, assim como o perigo da ganância pessoal e coletiva, e tente fazer o bom uso dela. A economia doente, por sua vez, fazendo de conta que a ganância só existe em indivíduos patológicos ou em gangues de indivíduos desse tipo, presume que tais indivíduos possam ser exterminados ou trancafiados e opera com base nesse pressuposto. Essa é a passagem do Winnicott. Acho genial, né? Está em 1945, né? Terminando a Segunda Guerra Mundial, né? E Segunda Guerra Mundial, né, cujas motivações têm muito a ver com as ganâncias, esse tipo de impulso. Né? O que estava em debate, de fato, ainda era a divisão da África, né, pelas grandes potências europeias, né? Quem que ia explorar quem que ia, né, continuar os processos de colonização, em quais termos. A Segunda Guerra Mundial aconteceu por isso. Não foi por conta, os alemães querem, né, estão impondo o nazismo. Não, os alemães estão impondo a colonização em países da África que já estavam ocupados por outros países europeus. Esse foi o problema, né? Não foi o nazismo em si. Né? O nazismo graçou livremente, né, por 6 anos, né, de 33 a 39, de forma tranquila, sem nenhuma oposição. Né? Efetivamente, os Estados Unidos só vão entrar na guerra, né, muito depois de 39, com notícias claríssimas dos campos de concentração, inclusive. Né? Então, assim, não foi por isso, nós somos contra o nazismo. Né? Foi porque os alemães estavam querendo redividir o Congo. Esse era o problema. Né? Então, a ideia tem a ver com a ganância, isso que para o Winnicott é, né, ligado ao impulso primitivo. Bom, queria terminar, né, ligando essas coisas. Tá? Quando a gente fala desses impulsos primitivos, né, para o Winnicott, a gente obviamente está falando do desejo e do desejo inconsciente que permanece em todos nós, né? Que vai ser mobilizado pelos discursos políticos de todas enfim, de todas as nuances, né, do espectro político. Né? A esquerda faz um trabalho permanente, né, muito ligado ao trabalho que a religião tem feito com relação a isso, né? Ou seja,
a ideia de que a gente pode dividir, de que a gente pode cooperar, de que é mais interessante a gente, por exemplo, ter políticas públicas fortes para ajudar os mais fracos, né, de que um Estado, né, deve priorizar na sua existência o acolhimento, políticas de acolhimento, que tem a ver, eu imagino que a maioria que também seja psicólogo, não só psicanalista, né, que tenha a ver também com essas políticas que a psicologia está envolvida, políticas na ponta, né, e eu preciso de um Estado que não seja inimigo do povo, né, ou seja, que ele gerencie a ganância das pessoas, uma economia que deveria ser gerenciada e organizada do ponto de vista político para refrear isso que está presente em todos nós. O Winnicott não está sendo ingênuo aqui, dizendo, né, ele vai dizer isso. Não acreditem que a ganância, a avareza, a inveja faz parte de indivíduos patológicos, psicopatas, né, indivíduos de uma gangue que a gente poderia trancafiar. Isso é do bebê humano, é de todos nós. Então a gente precisa de instâncias, né, que controlem isso, que organizem essa ganância. Mas é o que a gente não está vendo. Muito bem. Quando Freud, em Psicologia das Massas, fala sobre fascínio e servidão, ele está apontando para um aspecto identificatório ligado ao masoquismo. E aí eu queria terminar dizendo um pouquinho sobre isso e o que eu estou chamando de recalcamento das políticas do cuidado. Tá? Vocês lembram da tese do Freud, né? Vou só retomá-la rapidamente aqui, em Psicologia das Massas. Ele está dizendo o seguinte: olha, a gente tende a construir um grupo de tal maneira que a gente vai abrindo mão do eu próprio em nome de uma identificação com o líder. Esse é o modelo do grupo, né? É um modelo muito fascinante, sedutor, que os grupos possuem. Quando a gente coloca, né, a nossa identidade, o nosso desejo lá fora. É o líder que está falando. A gente, em algum sentido, o Winnicott também está indo nessa mesma direção, tem um grande alívio em se submeter. Recebe uma grande economia libidinal, um grande alívio, né, quando a gente obedece a alguém. Então está presente tanto na Psicologia das Massas quanto na Psicologia Social winnicottiana também. O masoquismo aqui é entendido como um certo tipo de alívio com relação à responsabilidade individual. Né? Eu coloco a mão lá, né? Eu coloco o meu desejo do líder e sigo o que o líder está me dizendo para fazer. Então, essa é uma hipótese política, tanto do Winnicott quanto do Freud, que é bastante importante para a gente entender esse fenômeno de massa. Né? Os números recentemente liberados pela Polícia Federal mostraram que houve pelo menos 1.500.000 PICs para o Bolsonaro. Né? Esse é o gesto, né, de que o líder, né, precisa ser referência, precisa ser, enfim, alimentado. Né? Eu vou acreditar em tudo, né, que o mito fala, que o mito produz, etc., porque ele é um líder, né, que organiza. Isso gera um certo tipo de benefício libidinal, por assim dizer, que é o benefício de eu não preciso pensar por mim mesmo. Alguém faz isso por mim. Mais uma vez eu cito o George Orwell, né, na Revolução dos Bichos, como que isso era importante para alguns dos animais ali presentes na fazenda. Né? Só me fala o cavalo, né, que é um animalzinho que vai dizer, não, eu trabalho mais, né? Vou fazer isso em nome do líder, né? Eu quero trabalhar, o meu negócio é trabalhar mais. Né? É essa a ideia. Tá? Então, essa é a segunda parte. E, finalmente, a terceira parte, que eu acho que interessa muito para a gente, de maneira geral, é o recalcamento da ética do cuidado. E aí eu tento fazer um fechamento disso que eu trouxe para vocês, para a gente pensar junto. O que eu estou chamando de recalcamento da ética do cuidado? A história do capitalismo, se a gente lê essa história a partir de uma feminista chamada Silvia Federici,
tá? Eu queria indicar um livro dela chamado Caliban e a Bruxa. Não pode ser lida a história do capitalismo sem isso que eu estou chamando, a partir do ponto de vista psicanalítico, de recalcamento da ética do cuidado. O que isso significa? A Silvia, nesse livro, está dizendo o seguinte: olha, na acumulação primitiva do capital, ou seja, no início da história do capitalismo, o que a gente precisou fazer com as mulheres em especial? Precisou controlar de forma absoluta o útero e o cuidado com as crianças. Então a gente fez uma limpeza na Europa, né, incendiando essas mulheres, matando, né, queimando viva, a caça às bruxas, né, foi um exercício, na verdade, para manter essas mulheres reféns, por assim dizer, disso que a gente vai chamar a ética do cuidado. Então, quem tem que cuidar dos bebês e cuidar de forma gratuita, natural, são as mulheres. Né? Então a gente vai fazer com que as mulheres sejam esse exército, né, que vai produzir a classe trabalhadora e, por exemplo, a gente vai impedir políticas de aborto, né, a gente vai impedir que as mulheres saiam de casa de forma facilitada, a gente vai manter as mulheres em casa trabalhando e trabalhando de graça para manter o funcionamento da classe trabalhadora. Tá? Todas as mulheres que protestavam contra isso, né, por exemplo, as mulheres que defendem, né, que o corpo delas é, antes de tudo, o corpo delas e não um corpo reprodutor, né? Então, eu tenho direito a abortar, né, se eu fico grávida, é um fenômeno que acontece no meu corpo, né? O direito ao aborto, por exemplo, né, ele é cancelado, porque ao longo, né, desses 400, 500 anos, né, que houve a caça às bruxas, esse corpo foi situado como propriedade, né, do Estado e propriedade depois do marido. Né? Então, estou lembrando aqui essa história, recomendo muito a leitura desse livro, um livro incrível de arrepiar, Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. Tá? Vou mostrar ele aqui. Esse livro, Caliban e a Bruxa, tá? É uma feminista muito, muito gostoso de ler, assim, bem legal, muito bem escrito o livro dela. Vale muito a pena entender, né, essa tese da Federici, como que ela constrói Silvia Federici, Caliban e a Bruxa. Tá? Então, a tese dela, em resumo, né, estou resumindo aqui um livro de 400 páginas, é basicamente esse. A gente queimou as mulheres durante uns 400 anos, construímos políticas, né, ideológicas, inclusive, né, um uso específico da religião, né, um uso específico da biologia. Né? Todo mundo aqui nessa sala certamente já ouviu o uso ideológico do termo instinto materno, por exemplo. Tem certeza, todos nós ouvimos isso. Né? Que as mulheres precisam cuidar dos seus bebês e elas fazem isso por instinto. Né? Você sabe, uma das primeiras coisas que o Freud desconstrói para a psicanálise é a ideia de instinto. Né? Cada mulher vai escolher se e como vai ser mãe. Né? Ela não faz isso por instinto. Né? Ela faz isso por desejo, ela faz isso, né, também a seu modo, de maneira singular. Cada mãe vai ter uma maternagem, possibilitar uma maternagem, né, de maneira absolutamente singular. Então, só reiterando aqui uma das teses mais importantes da psicanálise, né, nós não temos instinto de nenhum tipo, tá? Muito menos instinto materno. Então, sim, o aborto é possível, sim, o aborto é necessário em alguns casos, né, importante, inclusive para a própria vida, né, da mãe, por exemplo, que é agora, né, o aborto legal, por exemplo, que a gente tem no Brasil. Né? Se coloca em risco a vida da mãe, né, prioriza-se a vida desse adulto que já está vivo, né, em detrimento do feto, né, que ainda se desenvolve. Tá? Então, o que acontece depois? Né? Estabelecido o capitalismo, né, o que a gente está vendo hoje, agora? Isso está mantido, as mulheres continuam nessa posição,
Aqui no Brasil, em particular, isso é mais visível ainda, porque a gente tem um número assombroso de famílias sem pais, né, sem os homens que deveriam cuidar e ajudar no cuidado dos seus filhos, né? E a gente agora começa um novo movimento, e aí por isso que eu acho que a extrema-direita fica atacando permanentemente, né, essa ideia, né, da esquerda. A gente tem um grande movimento do que eu estou chamando de recalcamento da ética do cuidado, né, enquanto tarefa pública. Vou dar um exemplo para vocês entenderem, né, a lógica do funcionamento da extrema-direita e como que isso impacta a gente no consultório. O exemplo mais notável é a defesa da Damares da homeschooling, de você poder fazer com que a sua criança não frequente uma escola, como é dever constitucional imposto aos pais aqui no Brasil, né? A gente tem o dever de colocar os nossos filhos numa escola, pública ou privada, e essa escola, por sua vez, é regida pelo Ministério da Educação, e a gente tem leis e diretrizes básicas do funcionamento da escola. Por exemplo, aulas sobre sexualidade, né? Isso é uma obrigação da escola. Ela tem o dever de ensinar isso para as crianças. O que é sexualidade, né? Teoria científica sobre a sexualidade, educação sexual geral, ou seja, o que é abuso, o que não é, o que eu posso fazer com o meu corpinho, o que eu não posso. E, né, os colegas da pedagogia têm estudado isso há mais de 200 anos. O que uma criança de cada idade pode ouvir e o que ela vai ouvir, por exemplo, sobre esse tema, a sexualidade. Nas pesquisas que a gente tem na UFMG com relação ao abuso sexual infantil, eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar da professora Cassandra Pereira França, né? A professora Cassandra, minha colega de departamento, tem um dos projetos, maiores projetos, né, no Brasil, de acolhimento a crianças vítimas de abuso sexual, o CAVAS. Para quem tiver interesse, é só procurar aí pela internet, né? O CAVAS é um projeto de extensão da UFMG que acolhe, né? Eu sou um dos psicólogos, né, que faço supervisão desses casos clínicos, né, que acolhe crianças vítimas de abuso, né? O que a gente percebe em todos os estudos que a gente tem sobre abuso sexual infantil? A maior parte deles, eu estou falando de 80%, acontece dentro da família, né? É o pai, é o avô, é o tio, é o padrasto, a madrasta, é a mãe, né? Então, é o entorno familiar, né, que produz a incestualidade e a pedofilia, na maioria absoluta dos casos. Quando eu proponho o homeschooling, eu destruo a possibilidade de instruir essa criança com relação ao abuso, né? E isso é um dos perigos, né, do homeschooling, né? Nessa ideia de que eu tenho o direito de educar o meu filho, né? A escola está doutrinando ele para o marxismo, está doutrinando ele para, né, sei lá, acreditar em Darwin, né, e não acreditar na Bíblia, né? Isso é doutrinação marxista, né? Mas ao fazer isso, evidentemente eu estou abrindo espaço, né, para isso que é terrível do ponto de vista da criança, que é a impossibilidade da criança reconhecer um abuso quando ela sofreu um. Tá? Então esse é um ponto do que eu estou chamando da ética, do recalcamento da ética do cuidado, né? Porque o cuidado ele precisa ser, na democracia, evidentemente, sustentado por políticas de Estado, né? Quem pode sustentar políticas de Estado, políticas de cuidado, né, do ponto de vista das massas, é o Estado, né? A gente não pode deixar isso apenas com a família, né? É óbvio, e aí mais uma vez é óbvio, a gente não está tirando o direito da família praticar as suas práticas de cuidado na igreja, né, na sua comunidade, de jeito nenhum. O que a gente não pode é tirar do Estado o dever de exercer essas práticas de cuidado, né? E incrementar essas práticas de cuidado, inclusive, para que a gente reverta isso que a Federici mostrou para a gente. Por exemplo, se a gente vai ou não escolher, enquanto política pública, ter creches adequadas para que essas mães possam trabalhar. Se a gente vai poder ou não conversar melhor, por exemplo, sobre mães, mulheres que são mães
podem ter regimes de trabalho diferenciados, né? Por exemplo, ou a gente ainda vai obrigar uma mãe a trabalhar na escala 6x1, como se isso fosse normal, como se a gente estivesse pedindo alguma coisa assim, razoável. E ainda, quando chega na ponta a criança dessa mãe, a gente vai perguntar para essa mãe, nós, na ponta, psicanalistas e psicólogos, você brinca com seu filho? Você brincou muito, deu comidinha, rolou pelo chão, quarta-feira à tarde, levou na praia, quinta de manhã, tem ali um grupo em Copacabana que anda de stand-up. Você andou de stand-up com a sua criança? A gente na ponta vai culpabilizar essa mãe porque ela tem um instinto materno. Ela devia ter cuidado, ela devia ter brincado. Por que ela não brincou? Aí a gente não, primeiro, a gente não perguntou pelo pai. Cadê o pai nessa história? Nunca aparece, né? O instinto paterno. Esse nunca é convocado, nunca. Ele nunca é convocado. Você brincou com seu filho? Pelo instinto paterno? Você foi convocado aí? Nunca. Né? Nunca vamos discutir, podemos discutir então políticas de Estado que protejam essa mãe. Por exemplo, como a política de trabalho efetiva que diz, pô, se você é mãe, você tem direito à redução da carga de trabalho. Você vai trabalhar em 4x3, né? Trabalha 4 dias, folga 3. Você precisa, porque todas as pesquisas, estou falando de pesquisa psicanalítica dentro da universidade, a gente pergunta, você brincou, mãe, com seu filho? Porque a gente sabe, a partir de Winnicott, a partir de Ferenczi, que ou a mãe brinca com o bebê, ou esse bebê está em apuros. Ou existe um ambiente saudável e tranquilo para essa criança brincar, ou essa criança está correndo risco. E a gente sabe, risco de vida, de morte, no caso. A criança mal acolhida, na verdade, e a sua sentença à morte. Né? Então, é sobre isso, né, que eu queria ter discutido com vocês, trazer para vocês, porque o discurso sobre a extrema-direita, é óbvio, ajuda a gente a pensar em algumas coisas, mas as políticas da extrema-direita, na prática, vão nos afetar, né, porque não há nenhum pejo, nenhuma vergonha, né, no que tange à extrema-direita, em aumentar ainda mais a carga de trabalho dessas mães. Né? Com a pejotização, a uberização, essa ideia de empreendedorismo, né? A ideia de individualização do sofrimento. Então, se você não deu conta, foi porque você trabalhou pouco, né? Você está dormindo enquanto os outros trabalham. Né? Então, o discurso da extrema-direita está baseado na destruição da ética do cuidado. Tá? E isso vai nos afetar imensamente, como sociedade, evidentemente, né? Como já está todo mundo afetado por isso. A gente, depois dos Estados Unidos, nós somos os países que mais consomem medicação antidepressiva e para controlar a ansiedade, né? A gente está par e passo com os nossos queridos norte-americanos, né? E isso tem a ver com o projeto político, tá? Então, assim, a gente não está falando só de política, eu quero insistir que a clínica é política, né? Que o sofrimento mental é político, ele não é só uma falha individual, né? É algo que decorre, né, dessas engrenagens sociais, e aí estou com Laplanche, né, e encerro a partir disso, queria deixar isso bem registrado, né? Essas engrenagens sociais, né, esses códigos sociais são sexuais. É isso que o Winnicott está falando nesse texto endereçado para o Partido Liberal inglês. Ou a gente fala sobre essas coisas inconscientes, a ganância, a inveja, e de como que isso organiza a nossa ideia de economia e política pública, ou a gente vai continuar se enganando, né, achando que a gente só está conversando sobre política, religião, como se essas crenças não fossem também, ao mesmo tempo, crenças libidinais, crenças altamente investidas pela libido,
né? E, portanto, por nossas fantasias inconscientes, pelo sexual que nos habita, né? E que, de maneira geral, se é inconsciente, é violento, mortífero, né? E não descansa. Não vai descansar, né? Enquanto não for ouvido, simbolizado, né? Articulado, né? Em políticas de acolhimento, como a gente depreende a partir da psicanálise. Tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês, queria ouvir vocês também. Obrigado. Fábio, eu fiquei com uma série de questões, mas eu vou primeiro, antes, eu vou, no fundo, refrear meu egoísmo e abrir o debate para a plateia, que eu acho que tem muita gente interessada. A minha ganância, exatamente. Aí. Se alguém tem dúvida, Só um minuto, a gente vai levar o microfone aí para você. acho que se alguém tem dúvida do sexual, é só ver o formato do foguete do Jeff Bezos, né? O Jeff Bezos, ele deixou bem claro, né, que a questão é sexual, né? Eu queria te fazer uma pergunta referente ao texto que você colocou do professor da UERJ, né? Ele fala alguma coisa das mensagens do duplo vínculo? Assim, dessa coisa, né? A família é maravilhosa, mas você pode ser estuprado dentro de casa, né? Ou, por exemplo, o discurso do Flávio Bolsonaro recentemente, né? Temos que quebrar para pacificar, temos que quebrar os retrovisores, né? Ou seja, assim, pacifica na violência, né? Então, essa... Sim, não fala. E para a gente é super importante, né? As teorias do duplo vínculo. Inclusive, se a gente for pensar nessas teorias, tem um autor chamado Václavic, né? Pragmático da comunicação humana, né? Esse clássico, né? Onde ele fala, né, do double bind, né? E dos efeitos psicotizantes, inclusive, do duplo vínculo, né? Você dá uma camisa vermelha e verde, ou vermelha e amarela, né? Vermelha e amarela para a criança, e aí a criança coloca a camisa amarela. Por que você não usou a vermelha? Aí ele coloca a vermelha. Por que você não usou a amarela? A criança rasga a camisa, costura as duas. Mas você estragou as camisas? Não tem saída, né? E essas teorias do duplo vínculo também, como mensagem que a Letícia está lembrando, né? De mensagens duplas. Não, estou fazendo isso porque eu estou defendendo a família, né? E aí as mensagens vazadas são engraçadas, né? Eu sei que tem um estilo carioca de falar, mas mandar o pai tomar no... né? Assim, isso vale aqui no Rio? Tá valendo? Isso não tá valendo, entendeu? Tipo assim, né? Não rola, né? Então, essa mensagem que a gente está defendendo a família, a gente está defendendo, né, a civilidade, né? São os comunistas que querem, né, destruir a civilização. Acho que a gente precisa pensar nisso, nos efeitos de duplo vínculo que se causam. Por isso que eu quis, o João César, ele não falou dos efeitos de dissonância que um discurso causa no outro, né? Ele falou dos efeitos de dissonância internos ao próprio grupo. Eu quero corrigir a dissonância, eu estou no grupo do Zap lá da minha avó e só fico nele, né? Mas é incrível pensar nos efeitos de dissonância que esses discursos nos causam. Eu queria apontar um pouquinho para isso, assim. A gente fica aturdido, atordoado mesmo, né? Como que é possível, né? Essa sensação, assim. Então é esse ponto. Márcio. Fábio, muito legal sua fala, acho que você abre questões super importantes. E eu queria te fazer uma pergunta. Olhando a história humana, a gente não foi sempre muito bom exatamente em ética do cuidado. Pelo contrário, a gente pode pegar o Antigo Testamento, por exemplo, para pegar uma referência textual, a gente pode pegar o longo da Idade Média, a partir da Idade Moderna, enfim, etc. A gente tem sido especialmente incompetente nesse assunto nos 2 últimos séculos. Se a gente pensar que no início do século XX a gente tem todos os movimentos totalitários surgindo na Europa, e 100 anos depois a gente está caindo de novo na mesma situação no mundo inteiro. Então
Então, minha pergunta é, considerando que a gente sempre foi muito incompetente em relação a isso, qual poderia ser a especificidade contemporânea? Por que talvez a gente seja mais incompetente agora? Sim. E é sempre, se a gente for ler, né, a psicanálise com Darwin, a gente tem que admitir duas coisas, com relação à ética do cuidado especificamente. A gente é uma espécie que só deu certo porque a ética do cuidado validou a nossa espécie, ou seja, em termos darwinistas. Qual que é a hipótese provável do Darwin sobre os sapiens? A gente apareceu porque um bebê prematuro foi cuidado. Essa é uma hipótese genial do Darwin. Vocês já pensaram nisso? O bebê dos sapiens nasceu prematuro. E a gente que deveria se organizar neurologicamente dentro do útero e nascer com instinto já todo formado, provavelmente os nossos ancestrais tiveram bebês prematuros. Esses bebês começaram a ser cuidados e se desenvolveram fora do útero, ou seja, maturando o cérebro no ambiente. Ou seja, a gente precisou de cuidado muito longo e muito dedicado, né, para um bebê prematuro. Foi isso que fez aparecer os sapiens. Né? A gente sai do campo instintivo porque a gente começa a cuidar de um bebê prematuro que pode aprender com o ambiente e não mais a partir da sua própria biologia. Então, essa hipótese darwinista, que eu acho maravilhosa, conversa muito com o Winnicott, inclusive. Né? Ou seja, a base da humanidade é o cuidado. Sem ele, nós, enquanto espécie, a gente não existiria. Então, é muito mais provável que as práticas de cooperação, solidariedade, cuidado, né, investimento, né, dos adultos nos bebês sejam a maior parte do que a nossa espécie faz. Né? Apesar da nossa história o tempo todo mostrar que a nossa espécie também é a única capaz de fazer essas coisas sádicas que a gente faz. Dos campos de concentração a deixar pessoas morrer de fome enquanto existem bilionários. Né? Muito bem. Então, tendo esse pressuposto posto, eu acredito que a gente tem essa abertura proporcional, seja para o máximo do cuidado. Nossa espécie ainda é a única espécie que adota bebês com paralisia cerebral, por exemplo, né? E no final do espectro, a nossa espécie é a única que mata bebês de fome depois de ter morrido, de ter ouvido as histórias sobre os seus avós morrendo de fome. Isso que Israel está fazendo, por exemplo, em Gaza. Ou seja, a gente não aprende com a experiência. Não é isso que a gente tem que esperar. Nossos amigos judeus, né, eles passaram por uma experiência terrível, a Shoah, eles jamais vão repetir isso com ninguém. 40 anos depois, 60 anos depois, eles estão fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Né? A Nakba é a Shoah repetida. Não adianta, né? São mais de 30 mil crianças mortas em 2 anos. É indiscutível. Né? Muito bem, então não estou negando esse espectro lá, do espectro da maldade, do sadismo. Mas é inegável que as nossas práticas solidárias e, né, ligadas ao cuidado são a maior parte da nossa vida, enquanto espécie. As pessoas cuidando umas das outras, as pessoas frequentando as igrejas. A força que a extrema-direita tem está ligada à igreja, que é onde essas pessoas foram tratadas de forma solidária, foram acolhidas. Porque quando saem pelo Estado, o Estado trata essas pessoas como inimigas. Quando eu procuro o Estado, né, até pouco tempo atrás, gente, as favelas de BH, favelas do Rio, não tinha escola dentro da favela. Você está falando de década de 80. A revolução que o Brizola fez no Rio de Janeiro, por exemplo. De colocar escola, creche, tempo integral. É inacreditável. Né? A gente está falando de pouquíssimo tempo, de 40 anos de história. Né? De realmente fazer política pública onde o Estado não apareça como inimigo. Mas aí vem o PP. É o Estado como inimigo. Né? Assim, eu tenho medo da polícia.
Né? A gente vem para o Rio, a gente que é de Minas, a gente vem para o Rio, a gente ficou com medo, não só do ladrão, né? Da polícia, a gente tem medo da polícia. Porque os cariocas também. São Paulo. São Paulo, nossa senhora, a gente vai para São Paulo, você vê um policial, né? É horrível, né? Bom, estou dizendo isso para insistir num ponto. A ideia da Revolução Burguesa, desde a Revolução Francesa, né, esses princípios que começam a aparecer, né, pegando determinados valores do cristianismo e incorporando esses valores para o Estado, como política do Estado, é a nossa única esperança. A gente não tem outra esperança. É aquilo que foi determinado pela Revolução Francesa e pelas revoluções burguesas do século XIX. Qual que é? Ou a gente faz o estado de bem-estar social e essa invenção da república enquanto estado democrático de direito, ou a gente está liberando esse tipo de afeto que o Winnicott está dizendo, isso vai estar na política querendo ou não. Vai ter ganância, vai ter inveja, vai ter sadismo. Ou vocês aceitam isso, né? Ou vocês esquecem disso e vão continuar tendo esse tipo de miséria absoluta que a gente tem. O que é democracia? Só para deixar bem claro, né, para a gente não repetir o que Malafaia falou lá no filme Não Passar Vergonha. Democracia não é o governo da maioria. Isso não está nos princípios que Montesquieu desenhou, né, para pensar a democracia republicana. A democracia é o governo no qual as minorias são protegidas das maiorias. É o contrário. Democracia, o Estado Democrático de Direito é um Estado, enquanto força pública, que protege os mais fracos dos mais fortes. E que consistentemente, de forma constante, empodera os mais fracos. Fica corrigindo, né, os erros sociais, as engrenagens sociais, para que os mais fracos sejam empoderados e que sejam cidadãos como todos os outros. Para ser caricatural aqui, eu preciso, por exemplo, criar vagas especiais de estacionamento para pessoas com baixa mobilidade. Isso é uma política de Estado caricatural que mostra o que é democracia. A maioria das pessoas não tem problema de mobilidade. A maioria. Governo da maioria? Então vamos votar. Não vai ter vaga especial para ninguém. É o governo da maioria. O que a política de Estado faz? Não. A minoria precisa ser protegida e priorizada. A gente vai colocar as melhores vagas para quem tem baixa mobilidade. Né? A gente vai colocar na escola, por exemplo, o assistente para criança com autismo. Né? Porque a maioria não é autista. Então a gente vai agora fazer políticas públicas para ter um psicólogo, um acompanhante, um TO, para uma criança com autismo poder estudar numa escola pública. Isso tem que ser uma política pública. Né? Então, o governo democrático é uma invenção da Revolução Burguesa, da Revolução Francesa, que percebeu que ou a gente tem esse terceiro que controlando a nossa ganância, a nossa inveja, né? Ou a gente vai se submeter a todas essas engrenagens inconscientes que, de maneira geral, é Auschwitz para baixo. Né? Porque a gente gosta disso. E é isso que é importante falar com o Winnicott. Nós queremos Auschwitz. Nós queremos Nakba. Nós temos prazer nessas coisas. A gente quer ser bilionário e humilhar as pessoas. Isso é um desejo humano, é nosso. A gente precisa entender esse desejo, acolher esse desejo e renunciar, e aprender a renunciar. Isso demora muito, isso dá muito trabalho. Tá? Então esse é o ponto. Obrigada, Fábio. Você pegou tantas pontas, né? Com tanta generosidade, está transmitindo aqui para a gente.
E foi um grato encontro, mais ainda para mim, porque eu assisti recentemente o documentário da Petra, né? Assisti o professor, historiador, falando dando a real, eu acho que é esse o nome do podcast. E eu estava pensando exatamente coisas que talvez você possa, acredito que você possa ajudar. Primeiro, no documentário fica claro que o Bolsonaro foi uma fabricação do Silas Malafaia. O Bolsonaro não existia. Quer dizer, ele criou, como jornalistas agora estão propondo, nem mais chamar ele de pastor, né? O político Silas Malafaia produziu o Bolsonaro, é uma fabricação do Malafaia, quer dizer, é uma cineasta que deixa isso claro na obra dela. O historiador, ele pegou um ponto que com frequência a gente se perguntava também, pergunta os colegas, a gente fala sobre isso, como é que pessoas que a gente admira, pessoas legais, pessoas bacanas, amigos, familiares, pacientes, de repente vestem a camisa e defendem o Bolsonaro, né? E ele faz um diagnóstico, eu achei perfeito, como as mídias internas pequenas foram produzindo e foram fazendo uma lavagem cerebral, porque é o WhatsApp, é o Instagram, é o TikTok, e aquilo foi massificando, né? Então, quer dizer, é uma outra leitura mostrando por que esse poder do Bolsonaro também atingiu pessoas que a gente fica surpresa de defenderem essa ideologia, digamos assim, se isso é uma ideologia. E aí, de repente, tem a Janja que vai, aí focando o dispositivo que você fala, que o Freud também, obviamente, já falou, da religião, a Janja se propõe a falar com as mulheres evangélicas, né? Só que ela vai com um discurso montado na capacidade de você escolher, de você saber seu lugar, de você defender suas posições, e deu ruim no negócio, porque as mulheres evangélicas, elas têm Deus, Jesus, né? Jesus como o grande mentor, e quem vai, esse poder não é dado pela palavra de um humano, é dado através do encontro com a religião. Quer dizer, qual é a minha pergunta para você? Eu gostaria de saber o que você... Porque eu não tenho resposta, honestamente. Se nós, psicanalistas, cineasta, historiador, jornalista, a gente consegue perceber isso, como é que a classe política da esquerda não se apodera desse conhecimento que está óbvio, que tem que focar de outra forma? O que acontece que isso não é brifado ou conduzido de uma maneira mais inteligente e mais operante, já que não está conseguindo? Quer dizer, por que a mídia da esquerda não faz exatamente o modelo da mídia da direita, da extrema-direita, por exemplo? Por que não tem um psicanalista, um historiador junto, dando uma supervisão, um suporte? Janja, você vai lá, não fala desse jeito não, tem que falar de outra forma. Porque é como se a gente estivesse vendo o abuso, a mesma cena, está tudo ali, mas não, fecha o olho, não está acontecendo. Por que não se opera? Porque a gente sabe que precisa ser operado e mudado para conseguir uma mudança. Queria te ouvir, se você... Obrigada. Eu também queria saber. Mas eu tenho dois comentários rápidos. Assim, primeiro, que a gente está em guerra cultural. A guerra está acontecendo de fato, né? Então, de fato, a gente tem uma maquinaria, né, de informação. O Edir Macedo é muito importante nessa história, né? Televisão, rádio, né? Para manutenção de um determinado conjunto de crenças, né? Que o Weber tinha colocado que eram as crenças que possibilitaram o capitalismo dar um grande salto, que são as crenças ligadas ao espírito do protestantismo, né? Todo mundo lembra dessa tese do Weber, né? O espírito protestante, não é isso? Como é que é? A ética protestante e o espírito do capitalismo, né? A ética protestante é muito importante para o neoliberalismo, né? E funciona, né? Tipo, você vai dar o dízimo, Jesus vai te dar em troca, etc. Um Jesus mercantilista, no certo sentido, né? E isso, para mim, é fundamental como parte aqui do que a gente está discutindo, ou seja, tem uma maquinaria de informações circulando que está capturando, insisto, essas pessoas que não receberam cuidado. Eu acho que essa é o grande lance, assim, a gente entender que
o Estado deixou essas pessoas livres, né, sem nenhum tipo de aporte. A esquerda, num certo sentido, para mim, deixou isso porque a gente tinha muito, e tem muito ainda, muito preconceito com relação à religião. E a religião causa dissonância cognitiva no nosso grupo. Tipo assim, pô, o ideal é acabar com a religião, né? Quem estuda, quem está lendo Freud e tal, coloca sob suspeição de forma muito radical o que é religião de fato. O Freud está dizendo com todas as letras, gente, assim, não adianta dourar a pílula aqui. A religião vai acabar. Se todo mundo estudar, entender o que é ciência, a religião acaba. Não, Lacan já tinha dito que era o contrário. É o triunfo da religião, exatamente, né? É isso, estou dizendo que o Freud está no espírito do tempo do Marx. O que está dizendo? É ópio, é ilusão. E eu estou dizendo com o Winnicott, por exemplo, que não tem como abrir mão da ilusão. Não tem como abrir mão desses afetos inconscientes que nos organizam, né? Então é melhor a Janja entender que sim, é para conversar com as mulheres evangélicas, mas a gente não pode ir com esse discurso de que não, as mulheres vão se empoderar, as mulheres, né, precisam tomar conta do próprio útero. Não vai ser por aí, não. Mas por que você acha, por que isso não tem uma orientação? Por que essas pessoas não são orientadas? Tipo você, vai lá, deixa eu falar eu sinto que tem uma resistência. Uma resistência. Mas você não acha que essa resistência, por isso que eu falei uma coisa como sintoma, um abuso, sim, e a gente vê tudo, mas recua e não. Sim. Tem alguma coisa que é tão óbvio pra gente? Sim. A gente não está falando de uma grande descoberta. Exato, não. Entendendo? A cineasta vai e denuncia. Aí o Silas vai embora, que a polícia pegou a gravação, aí você vê o monstro que ele é. Exato. Mas está tudo no filme. Já tá Ela fez uma obra muito mais completa. A resistência, eu acho, tem a ver com, a minha sensação, ainda, né, os pastores de esquerda estão começando, o Henrique, né, que é da né, o Ribeiro, né, esse movimento já está começando, né, a gente está fazendo um movimento, né, tá fazendo, né, de que existe movimentos na igreja evangélica que estão, né, lendo esse Jesus, né, solidário, né, mais comunista, menos liberal, né? Mas é um movimento lento, que enfrenta resistência no campo da esquerda. Por conta disso, a gente precisa fazer as pazes com o pensamento religioso, né? De que está tudo bem a gente conversar. A solidariedade com o movimento religioso, né? De que a gente deixou o vácuo na política pública e que a igreja evangélica chegou lá para cobrir esse vácuo. Então a gente precisa atacar a partir disso, né? Então eu acho que reforçar políticas públicas ainda é o nosso objetivo, né? Mas sem esse diálogo com a igreja, impossível. Olá, parabéns aí, eu gostei muito da palestra. Eu ainda estou em formação e pintou uma dúvida sobre como que o psicanalista, atuando na clínica, deve lidar provavelmente com pessoas que devam aparecer cada vez mais, né, com essa dissonância cognitiva, né? Em que ponto a clínica precisa atuar politicamente num sentido mais subjetivo, né? Como é que é isso? Existem já discussões nesse campo para que a dissonância cognitiva, né, que é parte provavelmente de tudo isso que você falou, né, sobre como esse inconsciente atua, né, não só em torno de uma... Aí eu não estou falando da dissonância cognitiva apenas do evangélico, tá? Que eu acho que também é bem perigoso a gente só jogar para aí, né? A gente vê, por exemplo, São Paulo quase elegendo o Paulo Marçal, né? E ele foi... E o que não o fez ser eleito foi uma cadeirada, ou seja, foi um contato com o real pelo recurso da violência, né? Mas, e com certeza a população de São Paulo não era evangélica que estava votando ali nele, né? Estamos criando várias dissonâncias cognitivas. Como seria, como deve ser, provavelmente, essa atuação psicanalítica na clínica com esse indivíduo? Ótima pergunta.
claro que a gente não deixa, para mim, de ser sujeito quando atende, tá? Eu tenho uma imagem assim do analista, não sei se vocês concordam, né? Que, aliás, falando teoricamente, parece ter existido duas grandes imagens do psicanalista ao longo da história da psicanálise. A primeira imagem do psicanalista é o sujeito neutro, é a neutralidade, né? Ele tem uma história muito forte no nosso movimento, que com Lacan, por exemplo, vira quase que uma função, o analista como função, o morto no Bridge, por exemplo, alguém que vai ser, tem uma metáfora linda do Lacan, o analista é como um decoy, um tipo de chamariz, sabe o decoy, esse patinho que a gente leva para pescar, para caçar patos, né? É o chamariz que coloca. A isca artificial, isso. A gente coloca ele lá, quando as fantasias vêm, o desejo do analisando vem, a gente joga fora, e é isso. O analista na pubélia, né? O analista na lixeira, o analista era só uma função. Então, essa é uma imagem muito forte do analista, que aparece na história da psicanálise. Com Ferenczi, veja bem, né? A gente começa a pensar no analista como pessoa, como sujeito, que tem contra-transferência, que retraumatiza o paciente, né? E isso também vai aparecer no Lacan, quando ele fala, a expressão linda do Lacan, o desejo do analista, né? Que abre perspectiva para a gente pensar, pô, mas quando eu escuto alguém que está, né, nesse mundo, sei lá, liberal, né, ou religioso, pensando nos extremos aqui, quando eu escuto um pedófilo, por exemplo, né, ou, né, um religioso radical, né, ou um liberal radical, é claro que eu sou afetado por isso. Então eu queria só deixar a minha posição aqui, né, como um leitor de Laplanche, do Ferenczi, que eu não consigo ver o analista numa posição neutra, tá? Eu não consigo, tá? Assim, eu acho que é impossível. É melhor a gente tomar consciência de que a gente é afetado por esses discursos e aí trabalhar a nossa contra-transferência na nossa análise, na supervisão, né? E trabalhar isso junto aqui nesses espaços coletivos que a gente tem, por exemplo, né? Então acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo é lembrar que nessas análises, claro, a gente tá falando de duas camadas sempre. Tem uma camada sociológica, né? Até na supervisão a gente estava falando, por exemplo, de um caso clínico agora, né, de violência contra a mulher. Claro que a gente vai ser contra, né, explicitamente a violência contra a mulher, né? Mas tem um outro nível, né, que vai acontecer numa análise, que é para onde a gente tem que produzir, que é qual que são os efeitos psíquicos, emocionais, afetivos, libidinais dessa situação sobre aquela pessoa singularmente. Então eu vou ouvir o bolsonarista, né? E vou ficar muito atento ao meu desejo de corrigi-lo, né? Porque, né, ou o sujeito que acredita em Deus, por exemplo, eu vou ficar mais atento ainda ao meu desejo de ser um modelo moral a partir do qual ele deve se identificar, etc. Eu tenho que redobrar o meu cuidado aí, levar para análise, levar para supervisão, trazer para o coletivo para a gente conversar. Porque com Lacan, a gente aprendeu de forma muito intensa, né, a tomar esse cuidado com a posição de mestria que o analista pode ocupar, né? Nossos pacientes não precisam de ortopedia moral, eles precisam de um espaço de acolhimento e cuidado para entender por que esses discursos sádicos o capturaram num determinado momento. É por isso que eu quero entender. Assim como, por exemplo, um paciente meu precisa entender por que ele colocava as calopsitas da namorada dele para brigarem até o macho matar a calopsita fêmea. Ele fazia isso de forma escondida, né? E trazia essa cena que ele produzia um tanto envergonhado, um tanto com muito prazer, que ele colocava a calopsita para bicar a cabecinha da calopsita fêmea até matar. Isso eu posso dizer, como quase vegano que eu sou, filha da puta, né? E obviamente dizer, pô, não faz isso, que sacanagem, não dá para fazer isso. Um pouco, claro, estou convidando ele, óbvio que eu vou fazer isso, né?
vamos tentar conversar sobre isso, né? Antes de você fazer isso de novo, né? Mas eu estou muito interessado em pensar nessa cena como uma cena a partir da qual ele está tentando responder ao sexual dele, as experiências traumáticas dele. Por exemplo, um pai que o tempo todo fica insinuando que ele é gay. Esse é o ponto, né? Quem é essa calopsita aí? Né? Quando você me fala de Bolsonaro, você está me falando de quem? É isso. Então, óbvio, não esqueça o nível político, sociológico. Você está me falando do Bolsonaro, você está me falando da igreja, você está me falando da política, ok. Mas você está falando de quem também? Por que isso te capturou? O que isso diz da sua resposta ao sexual? Que é o que interessa para o analista, né? Do ponto de vista, né, do Laplanche, esse é o núcleo da análise. Qual é a resposta que você dá ao sexual, né? E lembrar para o paciente que há muitas respostas possíveis, né? Que aquela que a gente construiu até então foi a que nos salvou, que a gente precisou dela, que a gente encontrou sentido nela, deu prazer muitas vezes, mas que a gente não precisa ficar preso a ela para sempre. Há outras respostas possíveis, né? Mas eu acho que a gente está o tempo todo capturado pelo nosso desejo, pela nossa transferência. É melhor admitir isso, né? E continuar a nossa brincadeira aqui, que é um esquema de pirâmide, né? Eu brinco na UFMG com os alunos da psicologia, que a gente começa um grande esquema de pirâmide, né? O psicólogo faz análise com o psicólogo faz análise com o outro, né? A gente continuar o nosso esquema de pirâmide, né? Porque um tem que cuidar do outro, porque eu não consigo desvestir as minhas crenças, insisto como insisti no texto, as minhas crenças são a minha tessitura narcísica, gente. Quando eu estou ouvindo alguém, eu estou ouvindo alguém a partir dos meus objetos libidinais internos. O que eu acho que a pessoa tem que ser, o que ela vai, né, se é legal ou não, por exemplo, colocar calopsita para brigar até a morte. São nossos valores morais também, são os nossos valores políticos também, né? Não consigo abrir mão disso enquanto eu atendo. Quando o paciente se ameaça se matar, eu não consigo abrir mão e dizer, é o seu desejo. Eu vou convidar esse cara a não se matar muitas e muitas vezes, vou insistir nisso. Isso é ser moralista? Entendeu? Tipo assim, eu acho que a crítica aí tem que ser sopesada um pouco, né? Claro que tem um jogo moral acontecendo, um jogo político acontecendo na análise. Quando eu digo para o meu paciente, antes de tentar se matar, me liga. Me liga, vem pra cá, faz uma sessão antes. Eu sei que vai ser difícil, eu sei que você não vai querer, eu sei que você está com mais vontade de se matar do que conversar, mas vem. O analista tem que ligar para o paciente no domingo, e aí, como é que você está? Acabou a função do analista, foi embora? Quando eu ligo para o meu paciente que está tentando, né, na sessão de sexta, falou, eu acho que vai acontecer, eu não estou dando conta, não vou segurar. Aí o analista não pode ligar para ele no final de semana? Que deixou de ser analista? Eu prefiro deixar de ser analista, então. Prefiro, né? Eu não quero que ele se mate. Acho que tem outras soluções, outras respostas ao sexual que não é o suicídio. Convocar a pessoa de cuidar. Exato. Acolher um pouquinho, né? Você é moralista, dizer suicidar é feio, você não pode. Não, ao contrário, é dizer, faz todo sentido. Você vai para o inferno, vai ficar no umbral, né? Não, eu vou ao contrário, dizer, faz todo sentido você querer se matar. Isso faz todo sentido na sua história. Aqui você não está para ser julgado, mas acolher inclusive essa ideia, né? Então acho que é um pouco por aí. Obrigado. Bom, excelente esse debate aqui. Ainda bem que a gente encontra esses oásis, né, na nossa sociedade. Eu vou retomar um pouco a pergunta que ele fez sobre a especificidade da dificuldade de estabelecer a ética do cuidado na sociedade hoje. Sim. Só para colocar dois fenômenos que eu acho que podem contribuir para isso, que me veio a partir da sua pergunta. Eu acho que um deles é que na nossa cultura hoje, o outro é perigoso.
Não tem muito mais lugar para o outro indefeso, para o outro desprotegido que precisa da proteção social. Numa das respostas aqui, todo mundo começou a falar do medo da polícia. O outro, para nós hoje, é perigo. Sim. E isso abrange evangélicos, não evangélicos, todos nós. Então, como romper essa sensação que é real? Inclusive nas relações afetivas. Todo mundo se defendendo hoje, os jovens, né? É uma coisa, todo mundo é perigoso. Tudo é perigoso. Então, isso é um fenômeno que eu queria que você comentasse. E o segundo, eu acho que tem a ver com essa questão que você colocou, que eu achei ótima, das relações econômicas, hegemônicas, como relações nas quais o inconsciente está ou deve estar ausente. Porque a gente tem 1000 teorias falando de jogos, né, não institucionalismo, dentro do neoliberalismo, como se nos jogos econômicos todos os seres fossem racionais e estivessem atuando por argumentos racionais. E quando você tira isso, a gente não percebe que um Trump pode emergir no cenário. Né? Então, assim, e um Bolsonaro aqui, né? Então, acho que são dois, não sei se isso seria específico do nosso tempo, ou se isso já aconteceu em outro momento, mas eu fiquei pensando nessas duas possibilidades de a gente explorar, né? O outro como um perigo iminente, sempre. E as relações econômicas como relações racionais, né? E políticas também, né? Menos, porque política é paixão, mas a relação econômica que determina quase tudo é racional, né? Então, para tentar encontrar, porque assim, a minha questão é como encontrar pontes de comunicação para a mudança necessária, porque hoje a gente não consegue construir as pontes. A gente constata, mas as pontes a gente não consegue construir, né? Exato. Então, muito importante lembrar, gente, assim, o que aconteceu a partir da década de 80 com a Margaret Thatcher. Né, o Ingo está falando lá, a partir de Londres, né, é também a partir de Londres que é montada uma política chamada neoliberalismo. Né? Uma das forças e das fontes do neoliberalismo é levar o jogo do individualismo até o limite. Tá? Então, assim, a gente viu que funcionou no capitalismo, inclusive funcionou de uma maneira muito sedutora e muito importante para a gente, que é, quanto mais direitos civis individuais, mais parece que a gente está caminhando mesmo para o regime democrático, tal como ele deve ser. Então, essa sedução inicial, eu tenho direito a ir e vir, a escolher minha profissão, né, tenho direito à escola, enquanto indivíduo. Né? Então, a individualidade, no início do jogo do capital, né, para os estados democráticos de direito, foi excelente, enquanto algo que, né, vai defender, por exemplo, o indivíduo portador de deficiência. Eu quero saber desse indivíduo aqui, eu vou, né, respeitá-lo na sua individualidade. O sonho da democracia liberal, nesse início, né, da democracia liberal pós primeiras revoluções industriais, você pode ser o que você quiser. Esse é o nosso sonho burguês. Isso é maravilhoso, né? Da gente ter essa liberdade de não ser conduzido por forças religiosas, políticas, morais, que vão me dizer qual roupa que eu tenho que usar. Então, a gente comprou isso e né, como parte da Revolução Burguesa, isso é muito importante para a gente. Muito bem. Aí, a Margaret Thatcher, muito espertinha, falou assim, vamos dobrar a aposta e usar a singularidade, que é isso que a democracia defende. Depois eu vou tentar estabelecer a diferença entre singularidade e individualidade. Vamos usar a singularidade como individualidade. E aí começou o desmanche das práticas solidárias. Todos os coletivos foram desmanchados. Todos que, né, protegiam a singularidade. A começar pelos sindicatos. Então, a partir da década de 80, a gente destrói todos os sindicatos. Todos. Toda a ideia de que a gente, na verdade, né, deveria se articular, né, para defender os nossos direitos enquanto coletividade. Então, primeiro, esse ponto. E a gente incrementa ainda mais as ideologias que vão fazer com que a gente se pense como sujeito que vai se fazer. Self-made man, o empreendedor, né? Algo que só depende de mim, a responsabilidade sobre a minha vida é minha.
A psicologia e a psicanálise, ela se alimenta em parte desse discurso, né? E que geralmente a gente fica muito tentado a confundir essas duas coisas, singularidade e individualidade. Porque qualquer psicanalista vai defender o sujeito, né, que ele goze à sua maneira. Ele tem que ter prazer a partir... O Winnicott, por exemplo, tem um conceito maravilhoso que ele chama de gesto espontâneo. Ele precisa encontrar o seu gesto, precisa encontrar a integração psicossomática a partir do seu corpo. Essa é a bússola do seu desejo. Se você se sente bem, né, a partir do seu gesto, se você não está reagindo a alguma coisa, mas sendo quando você é, né? O Winnicott está, insisto, no centro nuclear do capitalismo, Londres, né? E ele está propondo uma teoria que, assim, incrementa a ideia de singularidade no máximo. A gente age a partir do gesto espontâneo. Isso deve ser a nossa bússola. O problema é que isso é transformado em individualidade. E aí eu não consigo mais operar nenhum tipo de identificação, a não ser esse tipo de identificação servil a um líder, né? A uma ideia que, na verdade, só vai incrementar a servidão coletiva. Acho que o jogo é muito interessante, inteligente, né? O jogo neoliberal, né? Porque ele capturou uma das coisas mais valiosas que a Revolução Burguesa produziu, a ideia de singularidade, né? E transforma isso cada vez mais em individualidade. Então, cada um na sua. Lembra dessa propaganda do Free? Eu acho que é uma marca de cigarro, né? Cada um na sua. Isso é maravilhoso do ponto de vista da Revolução Burguesa. É isso mesmo. Eu fumo se eu quiser, né? Você também. Você não fuma, tá tudo beleza. Ninguém vai te obrigar, né? Cada um na sua. Mas, na prática, o excesso disso, né, ele mata a ideia, né, de que nós somos uma espécie cooperativa, que nós somos uma espécie solidária, né, cuja, né, existência depende do coletivo, depende, né, dessas identificações que a gente, né, só pode existir, na verdade, se a gente for cuidado por alguém, acolhido por alguém, reconhecido por alguém, né? To be or not to be, isso não existe para o bebê, só existe como um predicativo. To be or not to be, reconhecido, amado, acolhido. Essa dúvida hamletiana, ser ou não ser, não existe para o bebê freudiano, o bebê winnicottiano, o bebê laclanchiano. Não existe. Eu sou ou não sou amado. O jogo do capital fez o predicativo desaparecer. Eu sou ou não sou? E é isso. E aí coloca o predicativo como o único lugar, o dinheiro do capital. Né? Sou ou não sou consumidor, sou ou não sou... Né? Então, é uma tática mesmo de destruição. O outro entra como competidor. É a única coisa, ou ele é perigoso ou ele é um competidor. Ele nunca é a base a partir da qual eu pude aparecer e existir. É um exercício muito sofisticado de apagamento desse outro, das origens, a partir do qual, e só a partir do qual, eu posso aparecer. O outro que me olhou, que me nomeou, que me reconheceu como sujeito, que me acolheu, que cuidou de mim. Eu tenho que apagar esse outro da história como se ele não tivesse existido. Né? Por isso, sistemático ataque às mulheres, sistemático ataque às mães, e, né, assim, a gente precisa apagar esse outro. Tá? Essa me parece uma ideia importante também. Fábio? Dá para Fábio? Eu queria fazer dois comentários, quer dizer, porque você amarrou as pontas aí de uma maneira tão interessante, pensando nesses últimos 45 anos. Nessa construção, né, que gerou tudo isso que a gente está vendo hoje, eu acho que teve um papel também o Papa João Paulo II, porque ele combateu sistematicamente os movimentos pastorais aqui no Brasil, e isso favoreceu muito a emergência desse movimento todo neopentecostal. Isso é um item. O outro item que eu gostaria assim, de lembrar,
porque você falou da economia e de que 40 mil pessoas recebem metade da riqueza, né? Uma coisa que sempre me chama a atenção nos debates econômicos no Brasil, nas televisões, até em fóruns mesmo mais qualificados de economistas profissionais, é que a gente sabe que 1/3 da riqueza gerada aqui vai para juros, não é? E quando se mostra aquela pizza do PIB, não é? E aí em geral se diz que se gasta muito com previdência, tudo, né? Esse 1/3 é tirado, ele nem faz parte da pizza. E quase ninguém reclama. É uma coisa simplesmente calada, assim, sistemática. Dos 40. Os 40 mil, né? Mas não dizem nada, isso não é falado, porque teria que estar ali, porque a riqueza é produzida, né? E como determinados economistas, né, como por exemplo o professor Dalboa, são sistematicamente boicotados, porque não querem. Parece que a moça também que queria fazer toda uma auditoria aí teve muita resistência, aquela que escreveu o livro A Valsa Brasileira. Então é interessante esse processo, como isso é aceito, é uma mentira oficializada ou alguma coisa sempre calada. Sim, sim. Se você puder desenvolver um pouquinho. Tudo a ver. Pensando de novo, conferência. Eu acho que esse sistema só sobrevive graças a uma série de desmentidos. Né? É uma série de desmentidos. Tá? A Verleumdung, né? O desmentido, um tipo de recusa, né? Ela é absolutamente necessária para o capitalismo sobreviver, gente. Assim, porque a gente já tem uma história razoável, né? Dando de lambuja aqui, história do capitalismo, sem pensar na acumulação primitiva, tá? Vamos pensar que a gente está com 200 anos de capitalismo. É uma história razoável, né? Para a gente perceber que não funcionou. Não funcionou, né? Ou melhor, funcionou muito bem. Isso. Para poucos. Para poucos, exatamente. Que funcionou tal como ele deveria funcionar, né? E aí, se eu admito isso, mas o sistema está montado para isso mesmo. É para acumulação de capital, formação de monopólio, etc. Né? Se eu falo isso, aí se isso circula como, né, o que aconteceu ao longo desses 200 anos, né, a tendência é desmontar esse negócio. O capitalismo não suporta isso. Então eu preciso de uma série de desmentidos para dizer, não, se você se esforçar, você chega lá também. Vai ter para todo mundo. Vai chegar. Né? Eu sempre brinco que, para além dos desmentidos, né, tem essas mentirinhas cotidianas que o capitalismo conta e que, se a gente para pensar um pouquinho, a gente percebe, né, o tipo de mentirinha que é o sistema como um todo. Por exemplo, a mentirinha, agora as empresas aéreas vão cobrar a bagagem para diminuir o preço da passagem. Né? Isso, né? Não é isso? Ou no supermercado, compre 3, leve 2. Não, compre 2. Compre 2, leve 3. A verdade é essa. É isso. Né? E aí você olha lá eu tenho certeza, todas as pesquisas devem mostrar que quando tem isso, leva mais, compra mais, né? O preço, na verdade, era R$70. Agora, desconto de 25%. Aproveite. As pessoas acreditam, né? Não só no desmentido, como na mentira, né? Então, eu sinto que é um sistema que só tem que estar baseado nisso, né? Ele necessariamente está baseado nisso. Se a gente lê o Marx hoje, a ideia, toda essa ideia, né, que ele circula em torno de um conceito muito complexo, que é ideologia, né, está baseada nessa ideia, de que eu preciso de um conjunto de ideias complexos que vão alienar o sujeito do que está acontecendo de fato. A ideologia serve para isso. E o Marx vai mapear esse conceito, né, para ajudar a gente a pensar no seguinte: olha, se essas estruturas fossem reveladas o tempo todo, né, o sistema colapsaria. Então eu preciso fazer acreditar o trabalhador hoje, né, de que ele é um empreendedor.
colaborador, muito mais do que um trabalhador, né, assalariado, que está vendendo a sua força de trabalho, né, por um valor especificado ali, X. Né? Então, eu acho que tem uma engrenagem dos desmentidos, a gente pode chamar assim, né, que vai sustentando esse sistema como um todo, que a gente tem cada vez mais chance, é paradoxal, temos cada vez mais chance de denunciar um desmentido, porque a gente agora tem rede social, a gente também circula, aparece um Jones Manuel da vida, né, que tem circulado, aparece um tanto de coisa, o João César de Castro Rocha, essas informações circulam, né, mas por outro lado, a maquinaria, né, para produzir esses desmentidos, ela evidentemente, recebe um tipo de investimento inacreditável, gente. O que der... O Felca, né? Isso, o Felca aparece. Olha como reverbera, né? Então a gente tem, claro, chances disso fazer, mas imaginem um tanto de dinheiro que circula nas redes sociais, para manutenção dos grupos de WhatsApp, as fazendas de celular que a gente tem, gente, para disparo de mensagem, né? Isso tudo é parte do investimento maciço que a gente precisa fazer para manter essa maquinaria ideológica funcionando, né? Que vai desde... E aí, para a psicanálise é interessante isso, queria insistir nesse ponto. De maneira geral, a gente vai articular essas mentiras sobre a economia com as mentiras morais. Porque são as mentiras morais que convocam a nossa atenção. Então, é isso que mobiliza os nossos afetos de forma muito importante, né? Então, eu preciso da mentira moral, do tipo, a esquerda vai liberar a homossexualidade, a civilização vai acabar, quando a homossexualidade for, né, aprovada e legitimada, né? Os banheiros agora vão ser todos unissex, né? E isso vai destruir a humanidade, né? Para essa mentira do, olha, na verdade a gente está discutindo a escala 6x1, né? Porque na verdade a gente está querendo manter, né, a exploração do trabalho, nesse ritmo. Isso desaparece praticamente da discussão, né? Porque, enfim, não tem como sustentar isso, se a gente estuda os números disso, né? A saúde psíquica decorrente de uma escala 6x1, por exemplo, e daí por diante, tá? Tem uma última pergunta que Bom, eu queria falar, eu sou socióloga, aí eu estou ouvindo vocês aqui, aí o que eu vou perguntar provavelmente Isso é na linguagem de vocês, mas eu não consigo deixar de perguntar, porque por ser socióloga, ter trabalhado a minha vida inteira tentando promover mudança nessa sociedade, acreditando que nos últimos anos eu não acredito mais. Eu acho que eu estou até num momento ruim, porque eu estou tão impotente que eu não consigo mais trabalhar. Parei de trabalhar nessa área, porque eu só não aguento mais para a arte, não estou dando conta. Então, eu queria saber, mas aí ao mesmo tempo eu fico pensando assim, gente, o buraco é tão mais embaixo da sociologia, né? Que os psicanalistas eles queriam que vocês façam alguma coisa. Alguém faça alguma coisa. Porque, sinceramente, eu não estou vendo, não estou conseguindo ver, não tenho mais ânimo, é uma coisa horrível isso. Sim. E aí quando eu vejo vocês falando assim, qual seria, de que maneira, eu penso assim, não tem. Como é que você poderia interferir? Como psicanalista, socialmente, não só, existe essa possibilidade de perguntar, com essa demanda permanente. Eu vejo um monte de psicanalistas falando na internet, mas eles não estão tocando, porque não é o objeto, eu acho. Mas será que não existiria? Como é que vocês poderiam contribuir para que salvar a socióloga? Gente, só para terminar, o posicionamento da colega é muito importante para a gente, porque eu acho que esse é um dos efeitos dessa dissonância cognitiva. É exaustão. A exaustão, assim, a gente fica exausto de tentar conversar, de tentar entender, né? E, obviamente, nem se fale, né, na qualquer tentativa de estabelecer uma política pública mínima, né, que nem que acabe com essas coisas, mas que
diminua os efeitos mais trágicos disso, né? Então, a gente que está na ponta, né, por exemplo, na UFMG, a gente está trabalhando tem um projeto lá, um dos maiores do país também, de população de rua, o Observatório, né, Brasileiro da População de Rua, coordenado, né, por um colega do departamento, André Dias, e aí a gente vai e coloca os psicólogos, nossos alunos lá da UFMG para atender o pessoal na rua, psicologia social, na ponta, né, para entender o que são os abrigos, por que eles não querem ir, tudo isso é um trabalho tão exaustivo, tão exaustivo que a gente vê que essa coisa que aparece, né, debaixo da marquise, né, é uma pessoa com uma história enorme, enorme, que tem a ver com a reforma agrária que não foi feita, que tem a ver com a expulsão da família, né, da comunidade, onde ele não conseguiu frequentar uma creche digna, né, e daí por diante. Ou seja, a gente fica enxugando o gelo na ponta dos sociólogos, dos psicólogos, né, e a gente vê o diagnóstico, a gente sabe dar um diagnóstico, mas o que fazer na prática? Gente, a gente não tem outra saída senão informar o tempo inteiro, que é uma luta exaustiva, as instâncias de poder e capturar essas instâncias de poder, né? Seja o legislativo, efetivamente, né? Então, o deputado que vai estar aqui mais próximo e que vai efetivamente lutar, né, para a manutenção da creche na comunidade, o vereador da cidade, né, o deputado que vai fazer esse tipo de investimento ali, né, assim como o campo jurídico. Só para terminar, quando o STF julga alguma coisa, né, um juiz julga alguma coisa, ele demanda informes técnicos, né? Ele chama um psicólogo, ele chama um sociólogo, né, para fazer uma determinada sentença. Da mesma forma, um projeto de lei é sempre baseado nesse tipo de coisa. Ah, deixa eu chamar a sociologia, deixa eu chamar o psicólogo, né? Como fazer um projeto, por exemplo, de combate à pedofilia na escola. O legislador, né, o vereador, o deputado estadual, vai chamar o CFP, Conselho Regional de Psicologia, Conselho Federal, vai chamar a gente. Então, a gente tem que ocupar esses lugares, né? Mas na ponta, gente, assim, é exaustão, é burnout. Burnout, a gente fica enxugando gelo, né? Porque, de fato, a gente está pegando, na verdade, só a ponta de um sistema, né, que está destruindo todo mundo, né? Esse é o objetivo do neoliberalismo. O neoliberalismo, né, tem como um dos objetivos, isso tem que estar claro, né, a produção da exaustão. Da exaustão. A gente não consegue manter mais a ideia de coletivo, de espaço livre, de tempo livre. O Laforgue estava anunciando isso, né, genro do Marx, né, no livro O Direito à Preguiça, né, já no começo do século XX. A gente não tem tempo livre, isso é mal visto, isso é, né, a gente tem que estar o tempo todo no trabalho, para o trabalho, isso é exaustivo, né? Então, mas eu queria terminar sendo pessimista demais, né? Porque eu acho que tem algumas coisinhas que a gente está fazendo, né? Tipo o Felca, o que aconteceu com o Felca, olha que interessante. A influência ainda tem algum poder. Exato, é um pouquinho, é um pedacinho, né? Mas que a gente está lutando com alguém muito maior. Então a nossa luta é mesmo muito mais difícil, muito mais lenta, né? O que a gente está querendo é corrigir um pouquinho, né, os excessos de um abuso. É de um abuso, né? A relação que o capital, né, faz com a gente é de abuso. E para corrigir esse outro abusivo, né, o outro perverso, assim, dá muito trabalho. Né? Então dá vontade mesmo de fugir para a arte. Eu fiquei na dúvida se eu apresentava esse texto aqui, mas não, eu vou ler um romance, vou ler um artista, conversar dessas coisas não, né? A gente fica exausto, né? Mas infelizmente a gente tem que falar sobre isso também. Então eu espero que a gente juntos aqui, mais uma vez queria agradecer por esse coletivo, por esse espaço. É importante, isso vivifica a gente também, saber que a gente não está sozinho, né? A gente não é indivíduo, tá? A gente está no mesmo barco e eu acho que disso
né, algumas coisas acontecem também, algumas coisas aparecem. Muito obrigado.